boa noite a todos e a todas, ao pessoal que está assistindo online. Que bom, né, que a gente está voltando depois dos meses de comemoração do centenário do SEAC. A gente volta à nossa escala de palestras normais, né, com alegria no coração. Hoje eu estou radiante de estar aqui, de alegria interior por poder ter estado aqui e pela responsabilidade que é, né? Então, antes da gente fazer a nossa oração, só uma pequena divulgação dos nossos trabalhos, e até para o pessoal que está online também, né? Lembrar que esta casa de oração, de trabalho, tem muitos trabalhos que qualquer um de nós aqui pode se aliar, se vincular a um trabalho voluntário, né? E nós começamos desde o projeto de sábado, que chama Vamos Cuidar, é um projeto com crianças, né? Começa às 9h30 da manhã, vai até meio-dia, com as mães, com os pais, com as crianças, com reforço escolar, com café da manhã. É maravilhoso esse trabalho. Nós temos o grupo da costura, que fica aqui do lado do bazar, que é bem legal também, toda terça-feira, da 1 às 4, quem quiser ajudar a costurar, fazer roupinha, enfim, passar umas horas agradáveis ali na costura, que é muito agradável, serão bem-vindos e bem-vindas, né? E o bazar, que fica anexo ali, das 14 às 16, de segunda a sexta, e sábado também o bazar abre, das 9 às 11. No nosso bazar tem uma boa coleção de roupas, objetos, calçados, né? Vale a pena ser divulgado e visitar também. Quem quiser colaborar trabalhando também será muito bem-vindo. Nós temos então os grupos de estudo. Na segunda-feira, às 4 horas da tarde, temos segunda noite. Nós temos todos os grupos ali afixados. Quem quiser estudar a doutrina espírita, se aprofundar em alguma temática, entrar nos grupos, é uma delícia, é muito bom estudar, né? Lembrando que Kardec então fala o quê? Que a maior caridade que a gente pode fazer pelo Espiritismo é divulgá-lo. Mas a gente só divulga o que a gente sabe, o que a gente conhece. Então vamos estudar, que é ótimo. E temos também o atendimento fraterno, toda quarta-feira a partir das 7h30, aqui nesse horário, no trabalho público. E o projeto da sopa, de terça-feira. Essa sopa tem sido um sucesso, né? A gente distribui as sopas porcionadas, já em porções individuais, leva até a casa das pessoas, as pessoas podem vir aqui, tomar a sopa aqui, e vocês podem colaborar com o grupo da sopa, vindo picar cenoura, picar batata, picar de tudo, né? Cadê a Toninha? É a responsável pela sopa. E é uma diversão. As pessoas ficam aqui, se sentem úteis, se sentem bem. É um piano a 4 mãos, a 6 mãos, a 12 mãos. Tem mais de 12 voluntários no grupo da sopa. Venham visitar. Toda terça-feira, começa às 14h30, tá? Que começa a preparação, a aplicação das coisas, e vai até então das 18 até as 19, que é a entrega, e o que é melhor, né? Tomar a sopa. Então são projetos maravilhosos, e os grupos de estudo também estão afixados ali na frente. Então, um pouquinho do nosso horário da semana, em benefício do próximo, é tão bom, não é? Então, o trabalho voluntário, aquele que você dá de si, uma horinha da semana, de uma semana inteira, 1 horinha, 2 horinhas, em benefício do próximo, pensem nisso. A casa está de portas abertas com vários projetos aí para acolher a todos os interessados, tá bem? Então, vamos começar? Vamos orar, vamos elevar nossos pensamentos até Jesus, esse mestre inolvidável, esse nosso irmão mais velho, para que ele esteja conosco nesta noite e que possa enviar também os seus emissários do amor, estendendo suas mãos generosas sobre cada um de nós, derramando tantas bênçãos
quanto formos merecedores deles. Que possamos receber aqui tudo aquilo que viemos buscar. Que possamos despertar os ouvidos de nossa alma para entendermos um pouquinho do que esses emissários de Jesus que estiveram na terra deixaram um grande legado, grandes ensinamentos eternos para o nosso aperfeiçoamento ético e moral. Que assim seja. Então, continuando a falar um pouco das cartas de Paulo, que eu já tinha continuado em outra ocasião, só para divulgar, nós temos esse livro aqui que chama As Cartas de Paulo, é o primeiro livro do Haroldo Dutra, já tem um segundo, porque são muitas as cartas de Paulo, provavelmente o Haroldo vai publicando os livros conforme a evolução das cartas, né? Então, quem quiser se aprofundar, a leitura, porque Paulo e as cartas de Paulo, como foram escritas há mais de 2000 anos, elas são cheias de simbolismos. Então, aqui está mais mastigadinho para quem se interessar, mais, vamos dizer assim, traduzido pelo Haroldo Dutra. Vale a pena então. O nosso tema de hoje trazendo um pouco para a gente lembrar as imperfeições morais em relação ao pecado. Porque a questão do pecado, o que é o pecado? As teologias entendem pecado de maneira diferente. A teologia católica, a teologia protestante, as diversas teologias acabam tendo a sua conotação de pecado. Mas nós vamos ver hoje o que Paulo fala sobre o pecado. O que é esse chamado pecado, né? Que alguns falam que nós já nascemos com pecado original, não é? Tem muita coisa aí em volta dessa palavra pecado. E que Paulo traz uma conotação, Paulo traz uma explicação relacionando o pecado com imperfeição moral. Vamos dar uma olhada melhor no que é isso. O que Paulo traz na carta dele, e eu trouxe aqui Romanos 6:23, na verdade, eu fui lá na carta, uma carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, mas vai até o 26, mas eu peguei mais ali, porque ali é o núcleo das cartas de Paulo, essa carta aos Romanos, que ele trata da salvação, do pecado e da imperfeição moral. Tá? Porque a gente fala também o que é a salvação. Afinal de contas, o que é a salvação? Quando a gente pega da tradução do hebraico para nós, sem passar por outras traduções, e nem do grego, mas diretamente da fonte do hebraico, a gente vai ver que Paulo usa o termo da tradução hebraica, da tradição hebraica. Tá? Que é salvação, mas por quê? Tem toda uma origem aí que nós vamos falar. Então, a imperfeição moral, ela tem como raiz, vamos dizer assim, a raiz, o que a gente chama de pecado, tá? Por quê? Porque nós ainda somos espíritos de terceira ordem, não nos esqueçamos disso, por isso estamos num planeta de provas e expiações, porque somos espíritos de terceira ordem. Estamos num planeta de provas, de expiações. É o planeta que habita espíritos de terceira ordem. Está lá no livro dos Espíritos, questão 100, 101, 102 até 106. Tá? Kardec trata disso. Então, como somos espíritos imperfeitos, por isso que Paulo relacionou que imperfeição moral é igual a pecado. Porque Paulo sabia que nós somos espíritos imperfeitos. Por isso que nessa carta aos Romanos ele começa a tratar da questão da imperfeição moral como pecado, né? Só lembrando que as cartas foram escritas há mais de 2000 anos,
né? E Paulo usa uma linguagem carregada de metáforas, carregada de simbolismos. Por isso que se você lê perfunctoriamente, isto é, superficialmente, a carta, não vai entender muito. Fica apegado à letra que mata e não ao espírito da coisa, né? Então, as cartas são carregadas de muito simbolismo e muitas metáforas, assim como o Evangelho, como os Evangelhos são. Como o Evangelho de João, na minha última palestra, é o Evangelho mais carregado de metáforas e simbolismo, o Evangelho de João, né? E a gente, então, vai trazer esse olhar sob a ótica espírita. E nós temos, então, o pecado como uma tríade. Vamos lá na origem, lá em Gênesis 3. Qual o conceito que está atrás da palavra? Que conceito nós temos atrás da palavra pecado, né? E aí, na questão 100 do Livro dos Espíritos, traz que o pecado é uma imperfeição. Kardec também traz isso, os Espíritos também trouxeram isso, né? É uma imperfeição moral relativa aos espíritos do mundo de provas e expiações, aos espíritos de terceira ordem que somos nós, tá? E aí, quando a gente volta lá na origem, lá na raiz, nós vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 3, tá? Lá em Gênesis, capítulo 3, e a gente vai entender a desconexão que houve do ser humano com Deus. Por que imperfeição moral? Porque nós somos pelo caminho da imperfeição. E aí, ó, 3Ds, desconfiança, desobediência e desconexão. Vamos lá ver, ó, esses 3Ds que eu trouxe aqui. A desconfiança começa com a dúvida de Eva, lá em Gênesis 3, está lá, em relação a Deus. Desconfiança. Desobediência é uma consequência dessa desconfiança, resultando no afastamento da lei divina. E por fim, houve a desconexão total da comunhão com Deus, que foi simbolizada pela expulsão do paraíso. É um símbolo isso. Então, como nós nos apartamos da lei de Deus, nós nos afastamos da lei divina, nós fomos cada vez mais sendo imperfeitos moralmente. Então, se a gente for lá em Gênesis 3, a gente traz que a raiz da imperfeição ou do pecado, né, que a gente sempre ouviu falar, o pecado de Adão e Eva, o pecado da Eva, coitada. Então, por quê? Desconfiança, desobediência e desconexão com a lei divina. Portanto, foram expulsos do paraíso, que é um símbolo, certo? Então, nós nos afastamos da lei de Deus. E aí começa, vamos dizer assim, uma expansão do tal do pecado. Porque nós começamos então a repetir os erros, e errando, e vamos repetindo erros, e nos afastando cada vez mais espiritualmente, tá, das leis de Deus. Mas Paulo, nesta carta aos Romanos, ele vem trazer para nós como a gente corrigir essa rota. Que bom, né? Que bom que tem como corrigir a rota. E aí ele diz, olha, para a desobediência seria a obediência, certo? O caminho que nós devemos seguir. Qual o caminho então? Qual o caminho então? Se a gente se afastou do caminho, qual o caminho? É o retorno. Vamos ver em hebraico o que é esse retorno, techuvá. É uma palavra em hebraico que significa retorno ao caminho do bem. Nós vamos chegar lá. A confiança, o contrário de desconfiança, seria retomar a confiança.
em Jesus, na sua palavra, a verdade que nos fortalece, que vai dar forças para que a gente retorne ao caminho do bem e voltar a nos conectar, porque a gente se desconectou. A gente se desconectou de Jesus, a gente se desconectou das leis de Deus, das leis divinas, né? E a gente tem que voltar a se reconectar e ter uma vida em sintonia, próxima, vibrando na frequência da lei de Deus, porque a gente se afastou há milênios. Por isso que há tanta dor e tanto sofrimento, porque nós estamos afastados da lei divina, da lei de Deus. Então nós devemos fazer o caminho de volta agora, Paulo diz, e ele escreve isso na carta dos Romanos 6:23. Então a consequência do pecado não é um castigo de Deus como muitos falam. Deus vai castigar, hein? Quanta coisa, quanta gente fala isso para criança. Não faz isso que Deus castiga. Não sei o que Deus castiga. Deus, a onipotência suprema do universo, a bondade absoluta, não pune nem castiga absolutamente ninguém. E Paulo ele traz isso, que o pecado não é uma punição, um castigo de Deus, mas uma consequência do afastamento da sua lei. Uma consequência, uma escolha que nós fizemos. Uma escolha que nós fizemos. Então, estar desconectado das leis divinas significa estar distante da vida verdadeira, que é a vida espiritual, resultando em sofrimento, em fraqueza, né? Então, o que Paulo fala que a gente precisa fazer? Reverter esse ciclo de desconfiança, desconexão, desobediência, tá? E nos aproximarmos de novo na lei de Deus. Mas para isso ele fala que a gente tem que romper esse ciclo milenar de erros repetidos que temos feito. Temos repetido erros milenarmente, senão nós não estávamos reencarnados num planeta de provas e expiações, ainda sendo espíritos de terceira grandeza. Já estaríamos em outro patamar. Mas a gente vem repetindo esse ciclo de pecado, esse ciclo de imperfeição moral. E a gente chama isso de tendo o pecado como estilo de vida. A gente teve o pecado como estilo de vida, né? Porque não é um erro pontual, mas um padrão repetitivo de erros que vamos carregando, um padrão repetitivo de erros. Há milênios repetindo esses erros, ficou um estilo de vida. A gente não consegue romper esse ciclo. Precisa ter coragem, determinação, vontade a romper esse ciclo de erros que a gente vem milenarmente carregando. E então a gente vai ver que a influência do pecado ao longo das encarnações, hábitos prejudiciais, vícios arraigados que vamos carregando, viciações, por milênios perpetuando esses vícios, as mesmas quedas morais, pensamentos perturbadores e equivocados, desencarnamos com eles, reencarnamos com eles, desencarnamos com eles, reencarnamos com eles, e não conseguimos romper esse ciclo. Então cuidado que a gente está tendo um estilo de vida, tendo o pecado e a imperfeição moral como um estilo de vida, que a gente não consegue romper esse ciclo, tem dificuldade. E aí entra a vontade, né? A vontade como um papel transformador para a ruptura desse ciclo. Só uma vontade poderosa e disciplinada reverterá esse ciclo e nos colocará de novo no caminho em sintonia daquele que nós nos apartamos lá atrás. O caminho das leis divinas.
nós só seremos espíritos melhores quando o reino de Deus estiver instalado em todos os corações. Aí vai acabar a transição planetária. Quando vai acabar a transição planetária? Quando o reino de Deus estiver instalado de novo em todos os corações, todos os corações do planeta Terra tiver instalado o reino de Deus. Aí nós sairemos desse ciclo. Aí nós estamos fazendo o caminho de volta, né? Mas para isso, diz Paulo, precisamos nos purificando. E aí tem uma metáfora, uma historinha, que como se fosse um jarro de água suja, cheio de impurezas, cheio de sujeira, tá? E que a gente vai filtrando até ir purificando essa água. É isso que nós precisamos fazer, traz isso para nós. Como é que purifica nossas imperfeições, nossos erros, né? A gente vai tendo que ir filtrando, reencarnando, nos melhorando cada vez mais, nos afinando de novo, retornando de novo às leis divinas, a esse caminho, que aí nós vamos paulatinamente, e aí a pressa é de cada um. A pressa é de cada um de nós. Você quer fazer isso mais rápido, você tem a eternidade. Você tem a eternidade. A pressa é de cada um, né? Para nos libertarmos desses equívocos, dessas viciações morais que carregamos conosco, né? E aí tem o conceito paulino, né, de Paulo sobre o homem novo, que até eu sugiro uma leitura bastante detalhada desse bilhetinho maravilhoso que vocês receberam hoje. O Serginho conseguiu fazer um compilado das cartas de Paulo aqui nesse pedacinho. Levem para casa para lerem com cuidado, com atenção, né? Porque Paulo que traz para nós o conceito do homem novo, né? E para abandonar o velho homem é abandonar o velho homem do pecado, da imperfeição moral, para nascer o homem novo, renovado, purificado, que de novo se conectou às leis divinas, às leis de Deus, né? E Paulo, gente, a missão de Paulo aqui na Terra, veja só, Paulo era o doutor da lei, era um exímio conhecedor da Torá, de todas as leis. Paulo foi educado para isso, treinado para isso, tinha uma linguagem, um grande orador, tinha uma linguagem correta. Mas Paulo, depois da sua conversão de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, ele não fez uso dessas qualificações dele, porque ele dali para frente ele estava a serviço de Jesus. Ele estava a serviço da propagação dos ensinos de Jesus. Lembra uma vez que eu trouxe aqui para vocês que Jesus tem um plano? Existe um projeto, Jesus tem um projeto para nós, para o planeta. E que esses espíritos foram reencarnando em seus espaços-tempo, tá? De acordo com as suas épocas e tudo, com muitas finalidades comandadas por Jesus. Jesus tem um projeto para a gente, para o planeta. Então, ao mesmo tempo que Paulo foi propagar naquela região depois da conversão, tinha os apóstolos em outra, tinha João lá em Éfeso, na Turquia, depois na ilha de Patmos. Então veja que a divulgação do Evangelho de Jesus começou a se dar em muitos lugares diferentes do planeta, regiões, né? Até a morte de Paulo, decapitado, depois a morte de João, que foi o último, que morreu já com mais de 90 anos. A gente já falou do Evangelho de João aqui. E aí, como nós podemos esperar
comportamentos perfeitos de seres e espíritos imperfeitos. Como? É certo a gente esperar atitudes perfeitas de seres imperfeitos, como normal a gente espera e a gente cobra do outro que ele seja. Esse é o lance. Esse é o lance. A gente cobra que o outro, nós somos seres imperfeitos, espíritos de terceira grandeza, questão número 100 do livro dos Espíritos. E a gente quer que o outro, então, seja esse ser perfeito. E aí começa tudo, né? O B.O. tá aí. A gente espera do outro o que a gente mesmo não tem. Seres imperfeitos darão frutos imperfeitos. E a gente fica querendo colher fruto perfeito lá dos espinheiros. A gente vai gastando tempo com isso em vez de focar energia na nossa própria purificação, na nossa própria regeneração. Porque nós somos espíritos degenerados. Por isso que nós estamos no mundo de regeneração. Se estamos entrando na era da regeneração, porque somos degenerados, imperfeitos, de terceira ordem. Então, quando Paulo se refere ao pecado e ao pecador, ele está falando da imperfeição daquele ser imperfeito. Simples. Quando Paulo fala do pecado aqui na carta, ele está falando da imperfeição daquele ser imperfeito. Pronto. Não é? Mas Paulo, ele usa outra linguagem quando ele fala de evolução, de purificação. E Paulo usa a palavra salvação. A palavra salvação do hebraico, gente, é Yeshua. O que é Yeshua para nós? Traduzido para o português. Jesus. Quem falou? Que interessante, não é? Que interessante. Veja só. Yeshua, escreve Yeshua, um tracinho, H-A em hebraico, significa salvação. E quando a gente traduz para o português, significa Jesus. Então Jesus é a salvação. É perfeito demais? Não é perfeito demais? Por isso que eu amo estudar o hebraico. Porque você vai na raiz, e começa a entender, as coisas começam a ficar claras. Aquele que veio para nos salvar, Yeshua, Jesus, em hebraico. E aí, como a gente está falando em salvação, e salvação não é um conceito abstrato, né, gente? É um conceito concreto, que é nos libertar dessas imperfeições, E aí quando você vai lá na Torá e pega a raiz do hebraico, aí vocês vão entender porque Kardec falou que quando a gente erra, quando a gente comete um equívoco, um erro, um pecado, a gente tem que primeiro se arrepender. Basta se arrepender? Não. Depois que se arrepende, tem que reparar. Basta reparar? Tem que expiar. Arrependimento, reparação, expiação. Kardec inventou isso? A doutrina espírita inventou isso? Isso está na Torá, da seguinte forma: Teshuvá, em hebraico, que equivocadamente podemos falar arrependimento, não é um arrependimento, Teshuvá significa retornar ao caminho do bem.
Para você retorno, a palavra techuvá significa retornar ao caminho do bem. Então você vai lá e retorna ao caminho do bem para quê? Para salvação, tá assim lá. Tá? Retornar ao caminho do bem, englobando todo um processo de autotransformação ética e moral. Que beleza! Tá lá, tá lá. Nós não inventamos. Jesus sabia. Tikkun é uma palavra em hebraico que significa reparação. E tá assim depois na escritura: se eu causei algum mal, agora eu tenho que reparar o mal que eu causei. Nós não inventamos isso, está lá no hebraico, está na lei, que Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Que lei que ele falava? Era a Torá, a lei da época. E aí, veja só, para o judaísmo, né, para o judaísmo, e não vamos esquecer que Jesus nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu, portanto Jesus era judeu, e a gente esquece isso, Jesus é brasileiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Jesus era judeu, viveu segundo as tradições judaicas e hebraicas de sua época. Então veja só, lá no judaísmo, na Torá, está claríssimo que é preciso reparar o mal praticado, mas aí é que se diferencia as teologias. Tanto a teologia dos nossos irmãos católicos, a teologia dos nossos irmãos protestantes, acham que não precisa reparar, não entendem dessa forma. Não precisa reparar. Está todo mundo salvo. Como se isso fosse um passe de mágica. Tá? Mas está lá. Está claríssimo na Torá, no hebraico. Vai lá pegar a tradução, está lá. É necessário reparar o mal que se fez. E por fim, quer parar? Que é uma palavra hebraica também, que significa expiação do pecado. Está lá, expiação do pecado. Só que daí eles associam a outra palavra hebraica que chama Kippur, né? Lembra do Yom Kippur, que é a cerimônia da purificação no judaísmo? Eles acreditam, tem que haver a purificação, tá? E aí eles explicam que essa expiação é como se fosse um processo de filtragem, como eu falei da água. Imagina um jarro de água cheio de sujeira, de impureza, e que você vai passando um filtro para purificar. É isso que é expiação, é essa purificação. Então, Kardec sabia, ele estudou a Torá, ele conhecia. O Espiritismo não inventou isso. Isso é milenar. Isso é milenar. Quando nós erramos, nós precisamos nos arrepender. Precisamos ir ao encontro, enquanto estamos a caminho daquele a quem magoamos, e repararmos o mal que fizemos. Reparando o mal, temos que nos purificar, que é expiar daquele pecado, daquela imperfeição, e assim sucessivamente a gente vai se purificando, vida após vida, vida após vida, a gente vai se purificando, para que ocorra a salvação que Paulo fala. Então, para a gente retornar ao caminho do bem, que a gente se apartou lá em Gênesis, tá? É preciso reparar o mal praticado e depurarmos, expiarmos as nossas imperfeições até apagando os vestígios das nossas faltas. Porque para nos aproximarmos de Deus de novo, temos que nos purificarmos, temos que nos despojarmos paulatinamente desse ciclo de repetições e erros milenares que estamos carregando.
peguei nem microfone hoje, gente. Vocês estão me ouvindo? No fim, falta um minuto. Então a gente tem que se purificar para de novo encontrar esse caminho de volta. Vamos fazer isso rápido. Vamos fazer isso enquanto estamos aqui, temos esse conhecimento maravilhoso da terceira revelação que Jesus veio nos dar, nos trazer. É a terceira revelação que é a nossa salvação. Essa é a verdade. E aí fica assim, o que estamos fazendo da terceira revelação? Nós que estamos bebendo água desta fonte. O que estamos fazendo dessa revelação? Então fica aí para a gente pensar em romper esse ciclo de erros, esse pecado como um estilo de vida que a gente vem há milênios repetindo, e lembrar que tudo isso tem uma causa, que é o afastamento, a desconexão com as leis divinas. Então fica aí para a gente pensar essa semana em fazer alguma coisa com isso, em reconectar, em obedecer de novo, em nos purificarmos e irmos ao encontro daquele a quem nós magoamos e vamos limpar as arestas. Lembrando que o Divaldo sempre falava, todo o bem que se faz anula-se o mal que se fez. Vamos fazer o bem todo dia, toda hora, todo instante, para tentar apagar um tequinho de tanto mal que nós já fizemos. Então, boa noite a todos, muito obrigada. Nós vamos passar agora para os passes, lembrando que o passe não é obrigatório, é uma transfusão de energias do